Olá! Olá, professoras e professores, tá? Tudo bem? Voltamos aqui, estamos aqui no Clipando, terceira edição especial, porque dia 8, todos nós sabemos, é o Dia Internacional da Mulher, tá? Temos aqui uma seleção de clipes aqui da imprensa, nessa conexão aqui da escola com a mulher, né? A discussão da mulher e a mulher, tanto aluna, né? As meninas, como professoras, tá? Então, vamos ver aqui nessa terceira edição um clipando especial aqui, uma seleção de algumas notícias interessantes aqui sobre o tema, tá? Fazendo essa conexão aqui da escola, educação, sala de aula e o Dia Internacional da Mulher, tá? Então, vamos lá, então. Vamos ver aqui nosso primeiro clipe aqui selecionado. Isso é bem interessante, isso aqui é do site Nova Escola. Interessante as sugestões aqui. Dia das Mulheres, 25 conteúdos para inspirar e levar a temática para a sala de aula, tá? É claro que eu estou falando com professoras e professores já experientes, né, que já deve ter seu próprio repertório, né, de atividades ou de temas, né, ligados aqui ao tema, mas nada custa a gente dar uma olhada com sugestões, né, que podem, como é a proposta aqui desse clipando, né, esse clipe comentado da educação, é trazer insights, mais do que sugestões de temas, clipes, aquilo que sai na imprensa sobre o assunto que possa nos interessar, é servir de insight, inspiração para a gente desenvolver novas ideias, novas estratégias. Mas é interessante, de Dia das Mulheres, 25 conteúdos para inspirar e levar a temática para a sala de aula, tá? É uma lista até exaustiva, né? 25 aqui, para começar, como trabalhar o 8 de março em sala de aula. Então, você tem aqui Dia da Mulher da Educação Infantil, como trabalhar, tá? Propostas para abordar e representar a questão de gênero com as crianças. Meninas e matemática, temos um outro clipe aqui exclusivo, né? Ligado à questão da matemática. Meninas e matemática, sugestão para incentivá-las, né? Porque a gente sabe, a matemática é muito ligada a esse universo masculino, né? A gente sabe muito bem disso. Outro dia eu visitei lá o departamento de matemática lá da USP, é impressionante, né? O domínio, né, majoritário ali masculino. Então é interessante essas atividades aqui. Questões de gênero, caminhos para abordar o assunto de sala de aula. Dia da Mulher, como garantir a representatividade feminina em sala de aula durante todo o ano, tá? E por aí vai, são diversas sugestões aqui, divididos aqui em blocos, esses 25, né? Tem outro aqui, para se inspirar em mulheres, aí mais ligados à professora e ao professor em si. Mulheres negras que fizeram história, vão enriquecer suas aulas. Mulheres na tecnologia, tá? O espaço também é nosso, tá? E outras divisões aqui em grupos, como para refletir sobre o Dia da Mulher, profissão educador e assim por diante, perguntas para entender as discussões de gênero. Por que o Dia Internacional da Mulher não pode ser batido e deve estar em pauta o ano inteiro? Por que não pode passar batido? Tá? Como apoiar as meninas, evitar evasão escolar, aqui ligado aqui, associando ao tema importante da evasão escolar e assim por diante. Então, eu aconselho, né, indico esse artigo aqui, que é bem interessante, tá? Como sempre, vocês sabem, vai estar tanto no artigo ligado aqui ao Clipando 3, lá no setor de notícias, lá do site do sindicato, quanto aqui no YouTube, na parte da descrição, aqui abaixo, os links, tá, das referências e bibliografia que compõem esse nosso programa de hoje, tá? Então, tá aqui.
Isso aqui é interessante, tá? Esse outro. Sugestões e atividades de matemática para o Dia Internacional da Mulher, tá? Isso aqui é interessante, tá? Porque não é tanto pela questão da questão de gênero dentro da matemática, mas coloca uma questão interessante, que é o trabalho da matemática com análise de dados. Isso aqui é muito interessante, tá? Esse trabalho em sala de aula com os alunos e alunas, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, me permitem ler com vocês, traz a segunda edição dos indicadores sociais das mulheres no Brasil. Na tabela resumo dos indicadores, vários aspectos podem ser analisados. Vai depender da sua turma. Você pode escolher alguns, como participação na força de trabalho, a taxa de alfabetização, frequência escolar, conclusão de estudos, etc. A ideia desse trabalho com análise de dados, fazer o aluno lidar com dados estatísticos, né, números, é trazer as tabelas e propor a criação de gráfico pelos alunos no laboratório de informática para analisar os resultados e socializar as informações. Caso não tenha acesso a um laboratório, ou mesmo à internet, você poderá trazer os gráficos prontos para a aula e propor para os alunos que eles os analisem. Essa é uma atividade muito interessante, lidar com a interpretação dos números, né? Curvas, né? Pegar uma tabela e transformar em gráficos, né? E vice-versa, né? De gráficos transformar em tabela. Na minha experiência como jornalista, né, isso foi muito interessante, inclusive aí no jornal A Tribuna de Santos, quando eu trabalhava como repórter no jornal diário A Tribuna de Santos, a uma certa altura eu cheguei à editoria de economia, tá? E ele é muito interessante, né? Foi uma verdadeira escola, aquelas coisas que você acaba não vendo na faculdade, mas no dia a dia profissional. Meu editor me dava justamente esses atlas estatísticos, né? Esses boletins, como, por exemplo, do DIEESE, tá? Departamento de Estudos Estatísticas Interministerial, tal, me passava, olha, esse aqui é o boletim DIEESE que saiu, tal, tire uma notícia dessa tabela, ou desses gráficos, que estão aqui na questão do PIB, é claro, dividido em diversos temas, como aqui os dados do IBGE relativos à participação da mulher, força de trabalho, escolaridade e assim por diante. Então, era assim, foi uma verdadeira escola, né? Porque ele me forçava claro, nós na área de humanas, né? Somos muito avessos a números, então ele me obrigava a mergulhar. Não só mergulhar nesses números, né? Me afogando em números, mas também interpretá-los, isso é muito importante. E no meu caso lá como jornalista, transformar isso em notícia. O que você achou de novidade, de interessante nesses números que dá para transformar em matéria em notícia? Inclusive uma sugestão de exercício em sala de aula, como, por exemplo, por que não língua portuguesa? Nessas interdisciplinaridades, né, entre matérias, né? É uma excelente escola isso, né? A questão da interpretação é bem interessante, não apenas a constatação e a decoreba, né, de números e informação, mas a interpretação. Então, bem interessante essa questão do trabalho com estatísticas da mulher, né, do IBGE, referente a diversos itens, como força de trabalho, escolaridade e assim por diante, evasão escolar, inclusive. Vê essa outra sugestão. Meninas participam menos da educação física, mas mediação docente vira o jogo. Mas mediação docente pode transformar essa realidade, tá? A participação desigual nas aulas impacta autoestima, confiança e desenvolvimento integral. Veja como a mediação docente pode transformar esta realidade. Aqui, claro, ligado à questão da educação física, tá?
onde lida que essa matéria faz referência a diversas pesquisas, como uma pesquisa feita pela URRJ, que constataram que meninos e meninas ainda participam de forma desigual nas aulas de educação física, e que a atuação docente é um fator determinante nessa diferença de comportamento e engajamento. Mas, principalmente, suas informações aqui referentes à frente da educação física, da Divisão de Ensino Fundamental e Médio, o DIEFEM, né? E o Núcleo de Gênero e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação, que eles avaliam que a educação física esteve durante muito tempo associada a padrões rígidos e a um conjunto restrito de modalidades, tá? A matéria que também pega como referência a Rosalina de Lázaro, né, que é professora de educação física de uma escola estadual aqui do interior de São Paulo. Então, ela observa um padrão semelhante, né? Segundo ela, esportes coletivos que exigem velocidade, força, acabam reforçando a percepção de superioridade física masculina, uma espécie de construção cultural que a gente sabe que atravessa a escola, né? Mas é interessante isso que ela coloca depois, em seguida, aqui na matéria, vocês vão dar uma lida. Porém, a educadora chama atenção para um dado revelador. Mesmo em modalidades como xadrez ou tênis de mesa, que envolvem outras habilidades, a participação masculina costuma ser maior. O que está em jogo, portanto, não é apenas o desempenho físico, mas expectativas sociais sobre o que é considerado adequado para meninos e meninas. Muitas meninas colocam a questão do medo de errar e a vergonha do corpo. Eu chamo atenção para esse trecho dessa matéria, muito, muito boa, tá? Essa matéria aqui, de onde é? É também lá do site Nova Escola. É da Carol Firmino, professora Carol Firmino, essa matéria. Ela coloca aqui da importância da mediação docente. Experiências relatadas pelas professoras indicam que pequenas mudanças organizacionais produzem efeitos significativos. Então, a Rosalina, ela defende a formação de grupos heterogêneos, nos quais se misturam meninos e meninas. Para isso, orienta o revezamento sistemático de lideranças e organização das atividades com progressão de dificuldade, garantidos que todos tenham tempo de experimentar antes de serem expostos a desafios mais complexos. Essa afirmação, eu chamo a atenção, é muito importante. Quando jogamos futsal, por exemplo, adaptamos a regra, incluindo um tempo em que apenas as meninas podem fazer gol. Muito interessante essa mudança de regra. Assim, os meninos são obrigados a passar a bola para elas, cheguem até o gol, e as meninas se sentem responsáveis pelo sucesso da equipe. Passar a bola para as meninas para que elas cheguem até o gol. Então, elas passam a se sentir responsáveis pelo sucesso da equipe. Nessa matéria tem, em primeiro lugar, a questão da autoestima e até da educação corporal, tá? E como você pode... e como essa questão das meninas na educação física, eu até saliento na matéria que muitas chegam no ensino médio apenas falando, eu posso apenas olhar, apenas ficar olhando a atividade física, denotando uma pouca ou nenhuma participação no ensino fundamental em educação física. Mas é interessante que coloca isso é uma questão assim, essa questão da mudança das regras, que é colocado como uma espécie de handicap às mulheres, às meninas, para que elas também façam gol na mudança da regra, me lembra aqui dois textos muito interessantes, que é até uma reflexão teórica aqui, pedagógica, que muitos pedagogos, historiadores em educação fazem. Me permita fazer essa sugestão. Esse livro aqui desse historiador e filósofo holandês, Johan Huizinga, que já é um clássico na área, que é o chamado Homo Ludens. E esse outro livro desse historiador e crítico social norte-americano, infelizmente já falecido, Richard Sennett,
O declínio do homem público. Eu sugiro na página 384 desse livro, da Companhia das Letras, um intertítulo chamado A Brincadeira é Energia para a Expressão Pública. A brincadeira é energia para a expressão pública. Que, inclusive, ele cita aqui esse historiador, esse filósofo holandês, o Huizinga, e esse livro específico aqui, o Homo Ludens. Que é interessante, que parece que o que eu, pela minha experiência, né, em escola, as meninas, elas se sentem assim em certos esportes, é uma coisa masculina, tal. Nesses esportes, é interessante quando chega ali no ensino fundamental, já nos últimos anos, até chegar ao ensino médio, a questão da performance, desempenho, inclusive físico, corporal, passa a ficar em primeiro lugar na prática do esporte, que de repente começa na vida infantil com uma brincadeira, mas já não é mais brincadeira quando chegamos aí. A questão é, como coloca o Richard Sennett, a questão da brincadeira como o brincar, né? A brincadeira como a energia para a expressão pública. O exemplo dessa professora Rosalina, né, da mudança da regra para criar um handicap que favoreça as meninas ali no futebol de salão, lembra algo que ocorre na infância. Tá? Na infância, esses princípios do desempenho, tá? Eficácia, eficiência, produtividade, quantos gols, performance esportiva, isso não é colocado. O brincar está em primeiro lugar. Se você for, por exemplo, no escola infantil, o parquinho, né, creche, até os primeiros anos do ensino fundamental, as crianças, nas suas brincadeiras, a questão da performance está em último lugar, se é quando aparece. A questão está no brincar enquanto processo, não enquanto busca de um objetivo. Isso é muito evidente. Eu tenho, assim, claro, na minha cabeça as lembranças, as memórias da minha infância ali aí em Santos, né? A minha infância foi na Rua Benjamin Constant, lá no Embaré, né? Em Santos. Era interessante aquela coisa que, de repente, o jogo de futebol, a brincadeira estava tão boa que não queria que acabasse. Então, as pessoas inventavam regras para esticar ainda mais o jogo, alterava as regras no meio da partida. Criar handicaps, cafés com leite, os populares cafés com leite, tal, mudanças de regra arbitrárias no meio da partida para que a partida não acabasse, que estava muito legal a competição. Então, adiava-se o fim. Na questão que o Huizinga coloca, parece que o processo, a brincadeira em si, é mais importante do que o resultado. Tá? É ante o princípio do desempenho que já começa a invadir nos estágios mais elevados, aí, etários, tá? O princípio do desempenho, eficácia, eficiência e produtividade. E as meninas começam a ficar em segundo plano, porque a gente sabe que são valores da sociedade industrial, capitalista, cuja matriz, né, de poder, a gente sabe, é patriarcal. É patriarcal. Então, é interessante como isso se perde. Isso é uma coisa que o Richard Sennett coloca, uma coisa que se perde lá da infância, que, segundo ele, é a matriz, é a energia que fazia existir a antiga esfera pública, que é complicado, vai colocar do século XIX, século XVIII, o início da esfera pública no capitalismo, mas essa coisa de discutir publicamente regras, fazê-las e desfazê-las numa discussão que busca consenso, uma discussão consensual, tá? Que é isso que se perdeu, que ele fala. Então, é muito interessante esse artigo, né, sobre vamos colocar aqui de novo o artigo, que é bem interessante aqui daquele site lá, o Nova Escola, vai estar a referência aqui para vocês acessarem, como as meninas participam, por que elas participam menos de educação física. Então, é uma tese minha, pessoal, né, essa questão
dessa coisa do princípio do desempenho invadindo os esportes, né? Que pelo menos no espaço da sala de aula não deveria existir. No espaço da sala de aula, da escola, não deveria existir dessa maneira. Deveria ser um espaço ali de resistência a esse princípio que a gente sabe, que é dessa sociedade, como Byung-Chul Han coloca aquele filósofo sul-coreano, da sociedade do cansaço. Tá? Mas vamos avançar aqui. Dá uma olhada nesse outro clipe aqui. No interior de Sergipe, alunos criam documentários sobre identidade negra e consciência racial. Bem interessante, outro artigo interessante. Isso aqui é lá do Porvir, aquela agência de notícias, né, em jornalismo especializada em educação, pedagogia, sala de aula, novas tecnologias educacionais, e etc. A partir de vivências e pesquisas no território quilombola, jovens do ensino médio de escola pública em Simão Dias, lá no Sergipe, transformaram debates sobre racismo estrutural em produções audiovisuais protagonizadas por eles mesmos. Tá? A questão aqui, eu não vou me ater tanto ao conteúdo, tá? Os vídeos que eles produziram, inclusive com telefone celular, com smartphones, né, produzindo os vídeos, tá? A questão da conscientização, do racismo, os casos de racismo, a questão do racismo estrutural, da desigualdade de gênero, etc, etc, tá? Mas eu vou chamar a atenção para essa parte aqui do artigo. Me permitam novamente ler com vocês, juntos, apoio audiovisual. Esse artigo aqui foi feito por um grupo de professores, o Marcelo de Mendonça Santos Menezes, o Hudson Jorge de Souza Santos e o Edson Dantas Lima. Então, eles colocam sempre aqui, na verdade, o eu, aqui é o coletivo aqui de professores. Eu sempre começo a aula apresentando o tema central. Em seguida, debatemos, realizamos rodas de conversa e alinhamos as ideias em roteiros, focando na construção de uma narrativa coesa e impactante. De maneira colaborativa, os estudantes participaram ativamente de todas as etapas da produção audiovisual, aprendendo sobre linguagem cinematográfica. É isso que eu estou querendo chegar com vocês. Sobre linguagem cinematográfica, captação de imagens pelo celular, elaboração de roteiro e ética documental. Eles definiram os temas, realizaram pesquisas, escolheram os entrevistados, organizaram as cenas, fizeram as gravações e editaram o material. As entrevistas foram planejadas para transmitir as mensagens que queríamos passar, e na edição definimos o uso de um programa específico de vídeo. Todo o trajeto da produção audiovisual, cinematográfica, foi contemplado nessa atividade. Isso é uma coisa da qual eu me debato há décadas, tá? Que você tem a alfabetização simbólica, tá? Onde você aprende a ler e escrever símbolos, tá? Só que é colocado em segundo plano. Eu acho bizarro isso, uma sociedade que é estritamente de imagens, uma sociedade de consumo de imagens, uma sociedade visual e audiovisual, e hoje vivemos o século XXI numa sociedade de convergência tecnológica, nessa sociedade em que a questão visual é sempre colocado como educação artística, artes, tá? E não uma questão de alfabetização também, que deveria ser levado tão a sério quanto a alfabetização simbólica, a alfabetização icônica, tá? Alfabetização visual, audiovisual e no estágio mais avançado, o letramento midiático. Também seria levado a sério, porque, na verdade, a gente pensa que sabe ler as imagens, pensa que sabe ver um filme, pensa que sabe ver um anúncio publicitário, mas não sabe. Olha, mas não vê. Vê, mas não entende.
em certos aspectos, somos todos analfabetos funcionais nessa linguagem visual. Analfabetos visuais. Então, eu acho muito séria essa questão, uma coisa que eu me bato muito, tá? Já estou chegando aqui aos 64 anos e ainda bato nessa... eu balanço essa bandeira, tá? De que deveria ser levado tão a sério quanto a alfabetização simbólica, a alfabetização visual, a alfabetização icônica, e não apenas ser afastado à educação artística. Aula de artes não é mais que isso, tá? Então, você, por todas as etapas aqui, a criação do argumento, sinopse, roteiro literário, roteiro técnico, storyboard, captação de imagem, tem a ver com tudo isso. Isso aqui é muito sério, tá? Todos os aspectos, as fases foram contempladas aqui. Então, além da questão do conteúdo, tem a questão da forma, tá? Aprender aulas de roteirização, criar roteiro, isso é uma coisa excepcional, a criação de narrativas visuais, tá? E um trabalho aí integrado com várias disciplinas, num trabalho interdisciplinar, passando inclusive com língua portuguesa, pela questão narrativa, as elipses, hipérboles, parábolas, uma série de imagens que são criadas por essa justaposição de imagens, edição, montagem, decupagem e assim por diante. Então, é muito interessante esse trabalho, dei uma olhada nesse artigo, tá? Que é muito séria a questão que eu coloco dessa alfabetização visual e audiovisual. É muito importante isso, tá? Deveria ser levado tão a sério quanto a alfabetização. E a gente sabe as consequências políticas desse analfabetismo funcional, visual e audiovisual, e de letramento mediático. A gente sabe muito bem, nem vou entrar aqui no mérito, as consequências políticas disso, né? Principalmente agora em redes sociais, principalmente com a entrada da inteligência artificial aí na parada, tá? Então, é muito interessante isso. Os alunos aprendem não só a colocar esses temas importantes, como, por exemplo, tanto documental, vídeos documentais, quanto ficcionais, aí envolve também a discussão dos gêneros literários no cinema, tá? Mas, principalmente, como transformar isso em algo compreensível, sedutor, persuasivo, em termos narrativos. Isso é muito importante isso para a sala de aula, tá? Então, é interessante. O que se junta a esse outro tema aqui, que a gente vai entrar, outro clipping, também desse site aqui, o Porvir. O papel da escola na formação digital desde o primeiro dia de sala de aula, tá? A formação digital é colocado, vamos buscar aqui esse artigo é muito interessante. Opa, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Sim. Esse artigo, vamos colocar aqui, o papel da escola na formação digital, que eu vou colocar aqui, eu vou chamar atenção para essa parte aqui do artigo. Currículo e tecnologia, vamos ler juntos aqui. Currículo e tecnologia precisam dialogar desde o planejamento. Não faz sentido montar uma lista paralela de atividades digitais. O ponto de partida são os objetivos da aprendizagem. A pergunta deve ser simples: onde a tecnologia realmente acrescenta? Em vez de multiplicar plataformas, vale escolher poucas ferramentas e utilizá-las com consistência. Excesso de recursos gera confusão e sobrecarga. Muito interessante esse artigo, que é a questão do laboratório de informática. Tipo, qual o objetivo a ser buscado?
Que metas serão propostas? Tá? É claro que isso já começa, eu faço a relação com o artigo anterior, com o clipe anterior, tá? Já no processo de edição, que você vai lidar com ferramentas digitais, pós-produção ou de edição, tá? Onde você tem essa educação digital, como coloca aqui o artigo, já na prática, tá? A formação digital, como está sendo colocado aqui, né? Desde o primeiro dia de aula. Então, é claro que essa profusão de ferramentas possíveis, tal, isso apenas dilui essa formação digital. Mas essa formação digital, ela deve ser principalmente ser colocada com objetivo, com uma meta, com tipos de propósitos e objetivos colocados logo de cara pelos professores. O que se junta aqui a um outro clipe, vamos dar uma olhada aqui. Esse outro clipe é bem interessante, da The Conversation, que já conversamos sobre já conversamos sobre esse site, né? Lembra que a The Conversation é aquele site que tenta, é uma tendência, né, na internet que tenta conciliar a rigorosidade conceitual com a agilidade de um texto mais jornalístico, tá? O potencial de fact-checking para indexar a desinformação, tá? Esse artigo aqui, eu já vou alertando, é meio distópico, tá? Porque a gente sabe que houve, pelo menos a coisa de pouco menos de 10 anos atrás, houve vamos dizer, um hype, né, sobre as agências de checagem de notícia no mundo e aqui no Brasil. Então, você tinha, a partir de 2014, aqui no Brasil, várias plataformas de mídia social que começaram a se preocupar com a checagem de fatos reais. Tá? Checagem de notícias, tá? Então, você tinha, por exemplo, a agência Lupa, ligado aqui à revista Piauí, a agência pública, também tinha lá no Rio Grande do Sul, o jornal Zero Hora, né? Que fazia os seus experimentos naquela época, ou, por exemplo, a outra agência de fact-checking, que era Aos Fatos, que foi de 2015. Tá? Houve um hype, um auge bastante grande. Agora, um pesquisador chamado Lucas Graves, ele é autor de um livro pioneiro, né, chamado Decidindo Qual é a Verdade. Decidindo Qual é a Verdade. Deciding What's True. Tá? É um livro em inglês, acho que eu saiba não foi traduzido em português. Ele recupera todo o histórico do fact-checking, né, a checagem de notícias, desde o escândalo Watergate lá nos Estados Unidos, escândalo Watergate, na década de 70. Tá? Mas ele coloca que está havendo uma reviravolta. Tá? A checagem de notícia, ela, quando deveria, digamos assim, favorecer a não polarização, pelo contrário, ela chegou a um momento que ela está favorecendo a própria polarização política. Não só política, mas sobre qualquer coisa. Vê esse trecho, me permita novamente ler junto com vocês o trecho desse texto, que é muito importante. O recente abandono de políticas de checagem. Ele está começando a perceber isso lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, esse hype que está desaparecendo, ou está cada vez mais perdendo espaço na grande mídia, essa questão das checagens de notícia. O recente abandono de políticas de checagem das próprias plataformas, que haviam incentivado a guinada do fact-checking para a verificação de mentiras virais na internet, firmando parcerias com agências especializadas após as revelações sobre o uso político dos dados
do caso Cambridge Analytica, vocês devem lembrar muito bem disso, que esteve por trás da vitória do Trump lá no primeiro governo Trump, né, em 2016, demonstra como a resistência à checagem se potencializa com a polarização. E ele continua, esse parágrafo é muito importante. No ecossistema de mídia plataformizado, onde a intermediação jornalística perde espaço para políticos e influenciadores com grande capacidade de viralização, inclusive pelos mecanismos de impulsionamento de conteúdos criados pelo modelo de negócio das plataformas de mídia social, atacar os checadores torna-se apenas mais uma estratégia no repertório de descredibilização da imprensa. A gente sabe do fenômeno de bolhas, do fenômeno de câmara de eco na grande mídia. A gente conhece muito bem isso. Estão chegando à conclusão que, na verdade, essa checagem dessas informações, simplesmente elas perdem o seu efeito, porque, inclusive, os influenciadores, né, que politicamente aí no espectro político mais à direita, eles tendem a criticar, a descredibilizar a mídia através do ataque a esses checadores, tá? E a gente sabe que essa plataformização das informações e das notícias, assumido pelas chamadas sete magníficas, aquelas grandes big techs no Vale do Silício, a gente sabe muito bem que o negócio da plataformização, das redes sociais, etc., a gente sabe muito bem que o ódio, que é das grandes consequências da polarização, compartilha, engaja muito mais do que o amor, do que um discurso mais racional, um discurso mais, como, por exemplo, fact-checking, de denunciar, olha, o que determinada pessoa falou não corresponde à realidade, porque checamos os fatos, isso não é verdadeiro. Então, a polêmica, a crítica, a denúncia nesse sentido, colocado da descredibilização da imprensa e da mídia, parece que engaja, viraliza, compartilha-se muito mais esse tipo de conteúdo do que o conteúdo do fact-checking, das agências de checagem de notícia. Tá? Então, ele coloca nesse livro como, de repente, o fact-checking está se revertendo contra ele próprio, tá? Justamente pelo, vamos dizer assim, pela motivação do negócio da plataformização. Eles descobriram que o ódio, a polêmica, a polarização, os discursos violentos, os discursos mais assim capciosos, vamos dizer assim, viralizam muito mais, engajam muito mais. Vamos colocar em poucas palavras. O ódio viraliza mais que o amor. Infelizmente, é isso. Esse é o padrão do negócio. Então, puxando a brasa para a minha sardinha, isso também tem a ver com o chamado letramento midiático. Tá? Devemos ter consciência, tá, que, na verdade, determinados conteúdos viralizam e outros não viralizam. E não é uma questão de esforço pessoal. Tá? Não é uma questão de o que eu deixei passar. Significa no próprio esquema de negócio dessas grandes big techs. Tá? Então, esse artigo é bem interessante. Ele é meio distópico, né? Mas ele relativiza esse papel da checagem de notícias, as fake news. Eu acho que a questão, que é mais importante, não são as fake news, são chamadas pós-verdade, a relativização da verdade, tá? A discussão das deepfakes e das pós-verdades, tá? Essas são as mais complicadas do que as fake news. Dá uma olhada nesse artigo,
alerto novamente, é meio distópico, mas é muito interessante, tá? Para discutir isso. E vamos ver mais esse clipe aqui. Isso envolve a discussão de empatia. Empatia é uma palavra que está na moda, como acolhimento, gênero, identidade, tudo mais, é a palavra empatia. Empático é aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, que sente que o outro sente porque ele tem aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Então se fala muito nesse debate, nessa coisa da que a gente está vendo, a polarização, que está faltando empatia, tá? Mas há um tipo de empatia que é relatado nesse clipe que é vazia, narcísica, voltada para essas câmaras de eco que a gente fala, dessas bolhas criadas nas redes sociais. Também, novamente, da The Conversation. Vocês já devem ter visto esse caso, porque o caso do macaquinho Punch, ou Punch, nos parte o coração. Tá? Isso aqui entra novamente a discussão do conceito de empatia. Aqui nessa foto você vê o macaquinho Punch abraça seu orangotango de pelúcia. Situação de abandono e cativeiro apela a um senso universal de justiça, Mas vamos diretamente à notícia. Um macaquinho, lá num zoológico lá no Japão, um bebê primata em um centro de resgate no Japão virou um fenômeno global. Vocês devem ter visto o vídeo, né? Depois de ser rejeitado pela mãe, ele busca consolo agarrando-se permanentemente a um ursinho de pelúcia, no formato de um orangotango, na gestalt do orangotango. Tá? Então criou-se, assim, uma comoção. Tá? E virou um exemplo desse consumo digital na internet. Então ele chama atenção para a empatia dentro da câmera de eco. Essa falsa empatia que é criada, convido-os novamente a lermos juntos esse trecho aqui desse artigo, que é bem interessante. Em vez de nos unirmos em uma causa global pelo cuidado com a biodiversidade, muitas vezes consumimos histórias como as de Punch, para reafirmar nossa própria identidade diante dos nossos pares. Nesse contexto, a empatia deixa de ser uma ponte para o outro e se torna uma moeda de troca dentro de nossas câmeras de eco digitais. Compartilhar o vídeo não busca necessariamente modificar a realidade do cativeiro de animais, mas demonstrar o nosso círculo próximo que somos pessoas sensíveis, empáticas e morais. Como coloca aqui, citando Gilles Lipovetsky, né? A era do vazio e do narcisismo da empatia. Gilles Lipovetsky, esse filósofo francês, que ele fala dessa coisa da era do vazio. Mas é uma coisa que, em vez de nos condoermos nessa situação desses símios, desses animais em cativeiro, o problema é esse animal está em cativeiro. Tá? A empatia é voltada para esse animal e é claro que sentimos o impulso de compartilharmos para melhorar o nosso engajamento nas redes desse vídeo. Não é de partir o coração, olha o coitado, o Punch, tal. Então ele fala que é uma falsa empatia que essas redes estão criando. Na verdade, é de cunho narcísico, porque apenas serve para reafirmar naquela bolha, naquela câmara de eco que você vive, a sua própria identidade. Olha como eu sou uma pessoa empática. Tá? Quando a verdadeira empatia tem a ver com uma dimensão mais geral, universal. Então, a questão é a discussão do cativeiro, desses animais colocados em zoológico. Que situação é essa? Tá? É a mesma coisa, olha, desculpe eu viajar um pouco aqui, mas é a mesma coisa essa onda de reality shows. Eu acho que a mesma relação que temos com esse macaquinho Punch, temos com a relação com os integrantes do Big Brother Brasil e esses diversos reality shows, A Fazenda e tudo mais. Tá?
A gente se condói com certos personagens que são vítimas de violência simbólica ou até física que ocorre. De repente, tem casos de racismo, tem casos de etarismo, sei lá, uma série de coisas que vai acontecer. Tá? Então, nos sentimos empáticos, porque a gente se envolve com a vítima daquela situação. Mas espera aí. Na verdade, a nossa empatia deveria se voltar àquela situação bizarra de compartilhamento de pessoas. Vocês devem ter assistido um filme chamado O Poço, que está lá, não sei se ainda está lá no Netflix, aquele filme espanhol sensacional, O Poço, tá? Em que você vê as pessoas naquele experimento colocando o pior da natureza humana para fora, não porque o ser humano é ruim, porque elas foram confinadas naquela situação arbitrária. Não vou explicar aqui o filme, né? Não vou dar aqui spoiler, tal, porque não tem nem espaço de tempo para fazer isso aqui. Mas, na verdade, como desse macaco Punch, aquela situação da mãe abandonando o chimpanzé, o bebê, ele sozinho se agarrando. Na verdade, é a situação, é o contexto, é o todo. Então, a gente tem que diferenciar uma crítica moral de uma crítica estrutural. Isso é super importante e envolve nessa discussão da empatia. A verdadeira empatia é você ser empático com a espécie, não é com uma pessoa em particular, mas é empático com o universal, com o mais abstrato, com a espécie. Tá? Então, no caso do reality show, a situação é arbitrária. É claro que aquela situação é feita para arrancar o pior de nós mesmos, o pior daquelas pessoas que estão lá, porque elas estão confinadas. 24 horas, uma olhando para a cara da outra, é claro que vai extrair o pior delas. É esse que é a atração, é esse mesmo que é o show. Assim como no caso de zoológicos e assim por diante. Tá? E, é claro, tem uma outra questão que acho que está ligado a essa, tá? Que a gente está discutindo. É o caso que quanto mais a gente humaniza, antropomorfiza os animais, quanto mais a gente desumaniza o ser humano. A gente está vivendo um movimento de inversão, um momento que a gente pode chamar de fetichismo, em que a percepção inverte, uma inversão fetichista, tá? Pegando aí na acepção da palavra fetiche como uma espécie de inversão, em que você começa a dar vida a objetos inanimados e eles passam a dominar o próprio criador que o idealizou, dessa inversão fetichista. E é interessante que está aqui nesse filme As Aventuras de Pi. Não sei quantos já viram esse filme, que eu acho muito interessante, As Aventuras de Pi. Tá? Vocês devem lembrar desse tigre de Bengala, o Parker, esqueci o primeiro nome, não sei o que, Parker, o nome dele. Tá? A família do Pi tem um zoológico particular, que serve de atração. Tá? Então, o Pi ele vai oferecer carne para esse tigre de Bengala. Então, ele começa a humanizar o tigre. Ele olha para os olhos do tigre, então ele começa a humanizá-lo, antropomorfizá-lo. Então ele chega ali, aquela sequência, né, do filme, que ele chega naquela grade e oferece carne fresca, põe o braço para dentro, esperando o tigre de Bengala se aproximar. Ele começa a se aproximar. No último instante em que o tigre de Bengala vai, não, a gente sabe que não vai só abocanhar a carne, mas arrancar o braço do garoto, chega o pai e o salva. E o diálogo, a linha de diálogo entre os dois é uma das chaves de compreensão do filme. Que ele fala, você está maluco? Ele vai comer, vai arrancar o seu braço. Aí o Pi, o garoto, né, condoído, não, mas ele tem alma, eu vejo nos olhos dele, ele tem alma. Tá? Aí ele fala, na verdade,
os olhos de um animal é um espelho de nós mesmos. Na verdade, você está enxergando-se. Você está se enxergando a si próprio e o animal está refletindo e voltando de volta para você aquilo que você pensa de si mesmo. Tá? Então, é interessante, eu acho que se linka a esse tipo de coisa, que cada vez mais vivemos uma sociedade em que estamos humanizando, antropomorfizando os animais, e cada vez o ser humano se desumaniza, está ocorrendo um movimento inverso. E daí essa transformação do conceito de empatia. Na verdade, a gente está perdendo o poder de empatia, de nós nos tornarmos empáticos com questões universais relativas à espécie, relativa a nós mesmos. Tá? Ou, no caso, relativa aos animais, então a questão do cativeiro dos animais, o zoológico e tudo mais. Tá? Então, eu recomendo dar uma olhada nesse texto da The Conversation sobre essa crítica. Eu acho uma das poucas críticas que eu vi até aqui, mais aprofundadas, assim, de embasamento teórico, tal, pegando Gilles Lipovetsky, tal, para discutir essa questão dessa empatia narcísica. É uma grande questão essa. Muito bem, com isso nós terminamos o nosso clipando especial aqui para o Dia Internacional da Mulher, agora dia 8. Professoras, parabéns, aqui antecipando, meus parabéns, Dia Internacional da Mulher, tá? E as alunas, tá? E que a escola consiga, né, o professor em sala de aula, aproveitar o melhor possível essa data. Está aqui algumas humildes sugestões aqui desse humilde professor, blogueiro e jornalista aqui para municiá-los de algumas sugestões e reflexões aqui sobre o tema. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Espero vocês no Clipando número 4. Número 4. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.